Olá, bom dia a todos. Que Deus o Pai Eterno nos abençoe grandemente neste dia, de quinta-feira, né? Que Deus possa estar conosco mediante a nossa fé, todos os dias buscar a Jesus em sua palavra, filhinho, que é importantíssimo, sabe? A palavra de Deus, filhinhos, crer nela e muito mais em Cristo Jesus também, tá certo? Filhinhos, a palavra que veio para nós, a madrugada em oração, ela está em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 16. Se eu vou ler aqui dois versículos, né? E dois ou três versículos, depois nós faremos uma menção. Olha só, o versículo 3 ele diz o seguinte: E dizia-lhes Jesus, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como obreiros ao meio de lobos. Olha só, preste bem atenção. Não leveis bolsas, nem alforjas, nem alparcas, e nem saudeis pelo caminho. Versículo 8. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem e comeres que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e direis-lhes o seguinte: é chegado a voz do reino de Deus. Bom, filhinhos, Jesus, ele dá uma orientação aos discípulos sobre como deveria proceder, alertando quanto aos perigos que eles deveriam enfrentar na caminhada da grande seara. E aí que nós estamos hoje aí, na grande seara, nessa caminhada. Mas Jesus alertou os discípulos. E os discípulos, embora enfrentando dificuldade, né, muita incredulidade, muita dificuldade eles encontraram também, os discípulos, ceticismo, enfim. Mas eles não se entristeceram, não. Apesar de tudo o que vinha contra eles, os discípulos não se entristeceram, sabe? As pessoas criticavam, né? Bajulavam, injuriavam, sabe? Dificuldades, até mesmo nos lugares onde eles iam, as casas, muitas não aceitavam eles, enfim. Mas Jesus deu uma ordem para eles irem e não levar força, não levar nada. O que Jesus queria dizer com isso? Que eles estavam levando o quê? Estavam levando a verdade, o reino de Deus. Não era para eles levar nada de alforja, de coisa nenhuma, mas levar o verdadeiro evangelho do reino de Deus. E foi isso que os discípulos de Jesus levaram. Foi isso que eles levaram, filhinhos. E com grande prazer e com grande força, porque eles foram com o Espírito Santo de Deus à frente, ao lado deles. Filhinhos, expulsaram os espíritos imundos, maus, curaram os doentes, anunciaram, né, sem medo nenhum, ao Evangelho. Fizeram toda a obra que Jesus pediu para fazer. Toda a obra. O que vinha pela frente, os demônios, eles expulsavam tudo. As doenças, todos eram curados. Era o poder de Deus sobre os discípulos. Com muita coragem, com muita força, eles seguiram em frente. Porque eles tinham uma fé imensa. Era de fé em fé, filhinhos. Sabe? Isto é muito bom. Aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz algo muito importante para nós. Sabe? Que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo verá da fé, de fé em fé. Foi assim que os discípulos de Jesus, que aceitaram o desafio, seguiram em frente, filhinhos. De fé em fé, dia a dia, dia após dia. Sabe? Não largaram o poder de Deus, não vacilaram, filhinhos. As dificuldades apareceram, sim, apareceram, sabe? Mas eles não desistiram, tá certo?
Isso serve de exemplo para nós hoje também, filhinhos, né? Hoje necessitamos um pouco daquela força, daquela coragem dos discípulos, porque hoje também há lobos cruéis, como existia no tempo de Cristo. E nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos encorajem para esta grande seara dos nossos tempos, para pregar o Evangelho, não se envergonhar do Evangelho. Não importa o que as pessoas falam de você, ou falam do próprio Evangelho. Não se envergonhe de Jesus, mas antes pregue, filhinho, com coragem, com dinamismo, sabe, com verdade. Anuncie o reino de Deus, anuncie a volta de Jesus. Hoje, filhinho, porque ele disse lá em João que voltará. E ele vai voltar. Então hoje o nosso papel é buscar essa força que os discípulos tiveram lá, através do Espírito Santo de Deus, para nós pregarmos o Evangelho mesmo, filhinhos. Pregarmos mesmo com coragem, com dinamismo, sabe? Filhinhos, botar o peito aberto e firme na pregação, sabe? As pessoas, os lobos de antigamente não eram diferentes de hoje, ou dos lobos de hoje não eram diferentes de antigamente, do tempo de Cristo. Está aí os lobos cruéis para atacar os verdadeiros filhos de Deus que estão na seara trabalhando, que estão no campo trabalhando para angariar almas para o aprisco de Jesus, porque Jesus disse mesmo, há falta muito para o meu aprisco. Portanto, filhinhos, a casa que você for, o lugar que você for, que não lhe receberem, Jesus mesmo disse, sacudi os pés, a poeira, e saia. Sabe, não vamos nós aqui, filhinhos, fraquejar no Evangelho de Cristo. Vamos para cima, vamos pregar, vamos anunciar o reino de Deus, vamos anunciar a volta de Cristo. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Um pouquinho antes de Jesus ser morto, ele diz o seguinte, ele dá um ânimo de esperança para os seus discípulos. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também, porque ele está dizendo, eu sou Deus, para os seus discípulos. Encorajando os seus discípulos para aquilo que iria de vir depois da morte dele. Que eles iam ter muito trabalho pela frente, porque a seara era grande. Então Jesus aqui, ele dá um ânimo, sabe? Uma esperança de um ânimo para os seus discípulos. Depois ele diz, na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim, não vou teria dito. É uma promessa de Jesus para todos nós, filhinhos. Depois ele diz o seguinte, quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez. Então a volta de Cristo é certa. E nós hoje temos que pregar o reino de Deus, filhinhos, com coragem, com força, buscando o Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria, nos dar a luz necessária, pedir a Deus os anjos para nos guardar o nosso passo, nossos caminhos e pregar o Evangelho de peito aberto. Quem quer aceite, quem não quer aceite, filhinhos, porque quem não aceitar é lobos. A palavra de Deus fala e é clara, lobos cruéis que não querem saber da palavra de Deus. Aí, filhinhos, nós temos que seguir em frente, sabe? Com muita luta, com muita força, com muita fé, porque o povo, a seara é grande e o povo precisa dos discípulos de Deus hoje pregando o Evangelho. Dos pastores, das pastoras, dos missionários, dos evangelistas, enfim. Deus quer colaboradores fiéis, justos, verdadeiros, com coragem para trabalhar na seara nos nossos tempos. Amém? Fica aqui a mensagem, filhinho. Presta atenção nesta palavra de hoje, que é um chamado que Jesus está fazendo para todos nós. A seara é grande, filhinhos, muito grande. Poucos estão trabalhando e Jesus precisa de muito mais para colaborar com ele no Evangelho, na pregação do reino de Deus, a palavra de Deus. Filhinhos, você quer ir para o céu? Então começa a pensar nesta palavra de hoje. Amém? Diga amém, filhinho. Um abraço e até amanhã.